fim de ano, né? Os nossos melhores momentos que não foram gravados, né? E aí? E aí, Vinícius, tudo bem, cara? Vinícius, o apoiador? O apoiador, né? Toda vez tem que falar agora da campanha de apoio. Então, a gente só quer, que é importante, a gente só quer lembrar um pouco que a gente tem nossa campanha lá no apoia.c podcast 2PMM. Do podcast tá na 2PMM. Tela aí. Mas, como a gente sempre fala, né? Basicamente assim, é o nosso chapéu. É ali o nosso no fundo. proverbial chapéu. Exato. Para quem quiser contribuir, pode contribuir. Quem não quiser, não tem problema. A gente vai fazer o nosso espetáculo aqui do mesmo jeito. Não, é espetáculo por causa do nosso convidado. Entendeu? Aí sim. Por isso. Por nós não tem Por nós não tem. Vai, manda bala. Então, cara, eu tava me preparando. Eu gosto de introdução, né? A gente fala assim, eu tava me preparando pro podcast e eu pensei nisso. Sim. Né? Então, eu tava me preparando pro podcast e, cara, eu tava pensando, assim, nessa coisa de mágica e tal. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça, cara, foram as duas melhores mágicas que eu já vi na minha vida. Eu acho que a história de cada um tem assuntos interessantes que a gente com certeza vai falar aqui mais pra frente. Mas assim, a segunda melhor mágica que eu já vi na minha vida foi, eu não lembro agora o nome do cara, mas era um especial de magia que o cara tava explicando sobre mágica, falando de um assunto geral e tal. E aí ele fez uma mágica dessas de baralho, não sei o que, e a sua carta é essa, ele fez um negócio. Aí ele falou o seguinte, eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa mágica. E aí ele foi e mostrou a técnica que ele faz, que na hora que ele vai cortar o baralho, ele pega a carta que teoricamente que a pessoa escolheu, ele joga para debaixo de onde ele está cortando. Então você acha que está em cima, mas ele joga para baixo. E ele fala assim, vou fazer em câmera lenta para vocês verem como é que é exatamente o meu movimento. E aí ele vai, corta o negócio, ele faz bem devagarzinho e mostra. É um jogo com... Acho que é só com uma mão que ele faz, né? Pega com o dedão assim, ele joga pra debaixo, né? Aí ele falou assim, agora eu vou fazer na velocidade mesmo do negócio. E aí ele foi e fez, cara, você não vê a carta indo pra baixo. Sabendo o que ele tá fazendo. Exato, ele falou exatamente como que é o negócio e ele fez. E você sabe o que é, mas você não consegue enxergar. Aquilo me impressionou de uma forma, assim, não tanto pela destreza do cara, mas pelo fato de que, por que essa crença que todo mundo tem que não, óbvio que se eu olhar, saber, o meu olho vai conseguir captar, né? Então, tipo, essa coisa de explorar uma coisa que... umas certezas que a gente tem é exatamente uma coisa que o mágico, o ilusionista, ele trabalha muito em cima disso. A gente vai, obviamente, falar sobre isso mais pra frente. Mas a melhor mágica que eu já vi na minha vida foi feita pelo meu irmão. Pelo meu irmão, que eu sou o mais velho, o segundo, é o Renato. Obviamente, se vocês não conhecem, o Viner já conhece, eu já sei que ele tá pensando. Ele precisa vir aqui, né? Ele precisa, ele vai ser engraçado, cara. Mas o meu irmão, ele é um cara assim, ele é extremamente... Qual que é a melhor forma que eu posso falar? Ele é muito teimoso. E ele, cara, ele é capaz de argumentar com você que o céu não é azul e ele vai ficar horas e ele vai conseguir pelo cansaço, você vai falar assim, tá bom, o céu não é azul, sabe? Tipo, de tanto que ele vai falando e argumentando, argumentos totalmente que não fazem o menor sentido, mas que conforme ele vai falando, encaixa e você fica assim, sem pra onde fugir, sabe? E aí a gente viu, acho que era um David Blaine, um desses especiais do David Blaine, que falou, isso aí deve ter muita coisa de, tipo, gravado, isso aqui. Não, lógico, mágica é real, não sei o quê. Eu falei, não, mas ele falou assim, eu sei que não é real, mas vai que não sei o quê, ficou aquela coisa, né? Eu falei, não é real, cara, tem sempre alguma coisa, o cara não fez uma coisa, não voou de verdade, né? Não sei o que, ele, não, porque não sei o que, às vezes pode ser, às vezes pode não ser, ficou naquela coisa. Aí ele falou assim, eu vou te provar que mágica é real. Aí eu falei assim, tá bom, Renato, mostra. Aí ele falou assim, tinha um baralho assim na frente, que a gente tinha jogado antes, mas estava lá. Aí ele falou, corta o baralho, eu vou falar exatamente a carta que tá no meio. Aí eu cortei, ele falou exatamente a carta que tava no meio. Aí, tipo, eu não acreditei, eu comecei a dar risada. Só que ele também não acreditou, ele começou a dar risada.
Porque, assim, na verdade, assim, ele foi totalmente na cagada. Chutou. Ele fez um chute. Caraca. E deu certinho. E o pior, que provou, Provou o argumento dele. Tá ligado? Isso é interessante, né? Não, Se então, você pensar, é verdade. Exato. Então, aquilo, cara, foi a melhor mágica que eu já vi. Porque, assim, não necessariamente a mágica precisa ser só uma malandragem ou só ou uma coisa sobrenatural de que alguém faz alguém aparecer no outro negócio e tal. Eu acho que o grande ponto que eu quero chegar é que só porque uma coisa não funciona como você acha que ela funciona, não quer dizer que a percepção que você tem não é real. Ela pode ser real. E naquele momento, aquilo foi um ato de mágica, que na verdade foi uma sorte, mas a sorte naquele momento foi mágica. Aham. E eu achei isso muito interessante. Muito legal mesmo, gostei. Até pra gente iniciar o nosso papo e pra falar exatamente sobre isso, a gente trouxe, cara, um dos mágicos que tá, cara, impressionando muito no Brasil, um dos melhores caras que eu falo assim, não é possível, eu quero conversar com ele, que eu quero perguntar como é que ele faz. Se ele me ensinar pelo menos 1/3 do que ele faz, eu já tô feliz, cara. Aí não deu pra chamar o cara que você queria e veio eu. Não! O Felipe Barbieri, muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. A gente que agradece. Eu que agradeço, foi muito Obrigado. legal. É o segundo podcast que eu tô você já participando na minha participou? vida. Participei do podcast do Alexandre Níquel, é um amigo meu, eu fui 2 vezes lá. Mas aí lá é na casa dele, ele é todo despojadão, assim, aqui vocês têm um estúdio pra isso. Aqui a gente tem uma casa Isso. dedicada, né? Essa é a magia do YouTube, né? A gente parece que tem uma casa, não sei o que, você vai ver e não tem nada. É verdade. É só no framezinho da câmera ali. Mas, Felipe, cara, primeiro assim, cara, muito bacana os vídeos que você faz, são divertidos e mexe muito com essa coisa que a gente tá falando. Acho que um primeiro ponto pra gente começar a nossa conversa é o que te levou pessoalmente a trabalhar com mágica, porque eu acho que eu desconfio que existe um certo perfil de pessoas que se interessam e vão para esse meio, né, da mágica, se interessam por isso, além do que, tipo, só olhar e falar assim, meu Deus, porque todo mundo gosta de mágica, né? Mas você fazer mágica é uma coisa totalmente diferente. Como é que você iniciou a sua carreira, assim, na mágica? Cara, eu comecei eu me interesso por mágica desde criança, eu acho que assim como todo mundo. Todo mundo, quando é criança, gosta de mágica. Não que quando você vira adulto você para de gostar, você continua. Só que a criança, ela gosta de um jeito diferente. Eu, desde pequeno, gostava. Quando o Mr. M passava no Fantástico, eu nem sonhava em ser mágico ainda e não perdi um episódio. Meu pai começava o Mr. M, meu pai me chamava. Ia um mágico no Faustão, meu pai me chamava. Qualquer coisa que aparecia mágico na televisão, meu pai corria me chamar. Ia circo pra cidade, eu obrigava meu pai a me levar todo dia para ver o mágico. Não me importava com o resto. Eu queria ver o mágico. Mas assim, nem sonhava. Isso com 8 anos, 9 anos de idade. Porque pra mim, quando eu comecei a ver os mágicos de circo, quando eu via, sei lá, o Lipan Júnior na Eliana, o Issao Imamura, eu via aquela áurea do mágico, assim, ó. Aquele negócio de eu sou intocável, eu sou superior, eu sou o mais foda daqui e vocês não sabem nada. Eu via o mágico dessa forma, como um ser superior. Então eu imaginava que pra você ser mágico, você tinha que nascer mágico. E aí quando eu comecei a ver no circo também, além da televisão, na minha cabeça, ou você nasce mágico ou você nasce numa família de mágico. Igual o cara que trabalha em circo. Normalmente ele nasce numa família circense. E aí um dia, com 12 anos, um primo meu foi para um casamento lá no interior, na nossa cidade, e levou uma caixinha com uns baralhos preparados, aquela dedeira falsa, um lencinho, e começou a fazer ali pra família. Aí eu olhei aquilo e falei, não, peraí, velho. O cara é meu primo. O pai dele não é mágico, o pai dele é meu tio. Então se ele pode, eu também posso. Que legal. Isso foi em 2004. E em 2004, vocês sabem bem, internet era aquele negócio, né? De escada, depois da meia-noite. E aí eu falei, pô, em casa eu não vou conseguir acessar legal umas coisas. Eu peguei e fui pra uma lan house pequena, de cidade interior, tinha 8 computadores, ou seja, era 4 contra 4 no CS. Se alguém não jogava, tomava tapa. Porque desnivelava o time. Chegou eu lá, tava 4 contra 3, porque eu tava no Google, mágicas grátis. Aqui, ó, caderninho do lado, só anotando. E foi aí que eu comecei. Aí
eu descobri um fórum de mágica na época, que era o único que tinha, chamava Mágico Amador. Ele ainda existe, mas tá aquele breu, né? Aquele deserto, ninguém fala mais nada. Só que eu ainda entro lá muitas vezes, porque eu lembro às vezes de algum texto, de algum artigo que alguém postou lá, algum vídeo, e eu ainda acesso de vez em quando para pegar esses materiais e tal. Então foi mais ou menos dessa forma que eu comecei. Aí eu entrei nesse fórum eu tive contatos com outros mágicos, aí conheci congressos de mágica, conheci outros mágicos, livros, me indicaram DVDs. Naquela época passava alguns especiais do Chris Angel, David Blaine, tinha um especial na EN Mundo que passava, que era de mágica de rua, que eu achava incrível. E tudo aquilo foi me despertando, até que chegou até aqui. Chegou, são 15 anos já. 15, 16 anos 15, já. já muito tempo já. E ajuda a gente, antes da gente seguir, eu acho que é interessante a gente conceituar, até porque eu também não sei muito bem. Você até comentou agora de mágica de rua e tal. Tem, tem umas categorias, né? Tem diversas categorias. São cara. Muitas. Acho que de cabeça eu não vou conseguir porque nomear todas. As principais, assim, que eu já ouvi, que eu acho que tem uma diferença, é ilusionismo. Na verdade, não. Ou Na verdade, as pessoas acham que ilusionismo é aquele negócio de palco, né? Aquelas que a gente chama de grandes ilusões, que são cortar a mulher ao meio, aquele negócio com iluminação, fumaça, um Copperfield da vida. Copperfield, isso. Mas, na verdade, mágica e ilusionismo a gente trata como sinônimos. Ah, tá. São, se você procurar no dicionário, é sinônimo. A mágica é a arte da prestidigitação, que era um termo mais antigo, né? Presti, que é velocidade, agilidade, rapidez, e digitação seria dedos, né? Manual, dedo. Então é a habilidade com os dedos, a habilidade manual. Os dois vêm da prestidigitação, então mágica e ilusionismo a gente trata como sinônimo. Essa mágica de palco maior, aqueles grandes, né, apresentações e tal, a gente chama de grandes ilusões em português. Aí, além das grandes ilusões, tem a mágica de palco, que é diferente das grandes ilusões, que é a mágica de palco seria mais, por exemplo, uma convenção de uma empresa. Vai ter um mágico se apresentando para 200 pessoas. Aí ele pega, faz um número de mentalismo, faz um número com cartas, faz um número cômico, faz um número musical, misturando tudo isso, assim, é um show de palco. Aí tem o show de salão, que é mais ou menos quando tem, sei lá, uma confraternização familiar com 20 pessoas. O mágico vai lá, não tem um palco, ele está no mesmo lugar, só que ele está se apresentando ali para as 20 pessoas, põe uma mesinha, pega sua maleta e se apresenta. Seria um show de salão, digamos assim. Entendi. Tem o close-up. O close-up é a mágica de proximidade, que é aquela que eu faço perto da pessoa, que seria quando o mágico vai na televisão, por exemplo, normalmente ele faz uma mágica de close-up, que é com baralho, bolinha, anel, moeda, com o próprio tênis e tal. E aí tem a mágica de rua, que é o close-up, só que na rua. Então, a mágica de rua, ela é a mágica de proximidade, só que na rua, onde você tem ali um cenário, né, um ambiente incontrolável, não está controlado. Tem vento, tem pessoas passando, tem buzina, então é um pouco mais difícil do que a mágica close-up, que você pode fazer desde um restaurante até na casa de alguém, ou, sei lá, num estúdio, etc. Tem a manipulação, que são aquelas mágicas, normalmente é uma música de fundo, onde o mágico pega coisas e com a destreza das mãos ele vai fazendo sumir, aparecer, vai tirando pomba, vai tirando carta, vai tirando sombrinha. Essa é a categoria de manipulação. E, cara, tem diversas, tem a mágica infantil. Entendi. Né, Vai longe. Mentalismo. Mentalismo é aquele que o mágico, ele, como se ele estivesse lendo a mente da pessoa, é isso? Né? Também. O mentalismo é tudo que envolve a mente. Tá. Tanto ler a sua mente, quanto, sei lá, mexer um objeto à distância, torcer um metal, sei. Tudo que envolve, digamos, a força da mente. Entendi. Que é o do Uri Geller, né? Essas coisas. É que o Uri Geller já foi desbancado diversas vezes, assim. Mas é porque ele é um dos exemplos, assim, é porque é um dos exemplos maiores pra gente que é velho, né? Não, eu lembro do Uri Geller. Ele mandava você colocar a colher em cima, sei lá, no chaveiro. Pega uma colher, pendura no chaveiro, que amanhã ela vai amanhecer torta. Nunca amanhecia torta. Mas a gente continuava colocando todo domingo. Agora, eu acho que é interessante, mais ou menos a gente puxar para o que o Rafael falou, que eu acho que é uma coisa muito interessante também, que é esse aspecto que a gente conversou antes até, né? Esse aspecto
psicológico do que o mágico faz, né? Eu acho que é muito embasado na psicologia e na cognição humana, como é que ele funciona, né? Acho que ele explora a cognição. Para a gente chegar nesse assunto, eu acho que uma pergunta interessante para a gente tentar responder aqui é como é que a mágica sobreviveu à internet? Né? Porque um monte de coisa a internet desbanca, né? Então, sim, qualquer coisa agora a gente encontra na internet. Inclusive segredos de truques de mágica, né? De atos de mágica e tal, números e não sei o que lá. Eu acho que a pergunta interessante para a gente fazer essa associação é essa. Como que a mágica sobreviveu à internet? Como que ela não morreu depois da internet? Cara, eu acho que eu sou muito criticado por conta do meu canal, porque eu ensino mágicas no meu canal. E a gente, antes de começar essa discussão, a gente tem que colocar a diferença entre ensinar mágica e revelar mágicas. Tem uma diferença muito grande. No meu canal eu ensino, ou seja, de uma forma didática, onde eu mostro a mágica, falo para a pessoa como ela vai fazer, como ela pode melhorar, o que ela tem que ter, como ela tem que falar, como ela tem que se portar. Ou seja, a pessoa vai assistir meu vídeo para aprender e reproduzir aquilo com seus amigos, com sua família, no seu trabalho, onde ela achar melhor colocar a mágica que ela aprendeu. Revelar a mágica é simplesmente eu falar, ó, tá vendo essa mágica? É assim que ele fez. E acabou aí. Eu apenas estou tirando a mágica da mente da pessoa, né? Porque a mágica, depois que você sabe o segredo, ela não é mais mágica. Você sabe o truque dela, a mágica acabou e não volta. Ilusão, e não volta. Que é aquele, você já deve ter visto, aquele, roda toda hora no Facebook, aqueles, acho que são 2 coreanos. Sim, sabe? Um faz, outro revela. Um faz a mágica e os dois com cara de sério, sim, né? O outro de sério, ele destraga toda a mágica eles pegaram a mágica tornou assim um acessório para uma sketch de humor. Certo. Certo ou errado é uma discussão muito longa, tem várias vertentes de pensamento dentro da mágica sobre isso, mas eles fazem uma sketch de humor e usam a mágica para isso. O Penn Teller, que são 2 mágicos incríveis que estão na Netflix, tem a série deles Full Us, tive o prazer de assistir o show deles ao vivo em Las Vegas. Tirei foto com eles, eles autografaram o meu ingresso, comprei o livro, enfim. Eles são super gente boa. Eles fazem muito de no show eles revelarem a mágica pra você. Aí eles falam, agora eu vou fazer de novo pra vocês verem. Aí eles fazem de novo e aí você fala, não, mas espera aí, o jeito que vocês ensinaram não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Então eles dão esse nó na cabeça da pessoa usando a revelação da mágica, que é a primeira regra do mágica, não revelar a mágica. Eles revelam para deixar o número melhor. Sabe? Sim. Então é aquilo lá, né, cara? Não existe nenhuma regra inquebrável 100%. Né? E no meu caso eu gosto de ensinar as mágicas. Meu canal tem um público muito infantil, muito iniciante, porque eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha no futuro um número muito maior de pessoas interessadas pela mágica, possibilitando a arte mágica no Brasil crescer ainda mais, porque a gente tem muito mais gente interessada em mágica. Por incrível que pareça, eu tive uma reunião semana retrasada no Google com o meu gerente de conta lá do YouTube, e a gente estava conversando e aí a gente percebeu que antigamente o meu canal, as pessoas chegavam nele muito mais por buscar o termo mágica do que hoje em dia. Coisa assim de 20% a mais. E a gente foi, por que será, né? Seu canal é assim... 10 vezes, 20 vezes maior do que era 3, 4 anos atrás, mas hoje uma parcela mínima, 2, 3% das pessoas chegam no meu canal pela pesquisa, por procurar o termo mágica. A gente foi ver por quê. A gente entrou no Google Trends, que você vê as palavras que estão sendo buscadas, tem gráficos de ela era buscada quanto em 2004, quanto é hoje, e a gente viu que a pesquisa por mágica está caindo assim absurdamente. Absurdamente. E por que isso eu não posso falar, mas que, com certeza essa fomentação, né, fomentar a mágica, o que eu tento fazer diariamente no meu canal, que é pegar as crianças e falar, olha que legal, a mágica dá para você fazer também é acessível para você. Então é assim que faz esse número simples, às vezes não, a maioria, 99% dos números que eu ensino no meu canal são coisas simples, básicas, com técnicas básicas para despertar o interesse. E aí se a pessoa, se a criança, se o jovem, o adulto quiser
crescer mais e além daquilo que eu ensino no YouTube, aí eu tenho meus cursos, meus DVDs, meu livro, etc. Legal. Que aí eu coloco realmente ela com teoria técnica prática, dou referência bibliográfica, enfim, levo ela mais profundamente para esse cenário. Então eu acho que assim, agora respondendo a sua pergunta, tudo isso para falar a diferença de revelar e ensinar. Acho que tá respondendo bastante, cara. Sim, sim. Mas se a mágica tá sofrendo com isso, na verdade eu diria sofrer não no sentido de sofrer com dor, mas eu digo no sentido de sofrer uma transformação. Uhum. Por exemplo, pega a mágica antes do Mr. M e a mágica depois do Mr. M. Eu acho a mágica pós-Mr. M muito mais da hora. Antigamente, a mágica tinha parado no tirar coelho da cartola, cortar a mulher ao meio, colocar a mulher numa caixa, subir em cima, sobe o pano, trocou com a mulher. Era isso que a gente via na televisão, era sempre os mesmos números. Porque era fácil, era cômodo. Os mágicos sabiam meia do... Não tô criticando, mas... E justamente porque não se revelava, porque não se revelava. Então era nichado, não né? Era nichado, pouca gente tinha acesso e então não precisava inovar. Não precisava se reinventar. Exatamente. O Mr. M veio, revelou tudo. O que os mágicos falaram? Os mágicos mais fracos acabaram, realmente. Não aguentaram. Os melhores se reinventaram. E aí a gente começou a ter essa mudança da perspectiva da mágica. O mágico saiu do palco, tirou o fraque, tirou a cartola, foi pra rua ao estilo David Blaine. E aí que o close-up ganhou força. Cara, eu tenho amigos que não fazem show de palco, eles fazem só show close-up e ganham rios de dinheiro. Fazendo show empresarial, em convenções, em palestras, coffee break de grandes empresas. E às vezes o cara leva pro show ali 5, 10 mágicas, faz 3 para um grupinho, 4 para o outro, 7 para o outro. E assim, com mágicas que há 20, 30 anos atrás nem se imaginava que alguém poderia trabalhar com isso. Então a mágica deu uma reviravolta muito grande. E hoje com a internet, apesar da revelação, a tecnologia está permitindo o mágico criar muito mais coisa. Então a gente faz mágica com redes sociais, a gente faz mágica com tecnologia 3D, a gente faz mágica com realidade aumentada, com realidade virtual. Então, da mesma maneira que as mágicas estão sendo reveladas, as mais antigas, aquela da carta que você põe no meio do baralho, ela sobe, ou da previsão da carta, ou da carta que você colocou no meio do baralho e eu já sei qual você pensou. Tudo isso o mágico não faz mais, mas que legal que ele não faz mais. Que legal que o público, digamos, leigo, está tendo acesso a isso. Todo mundo sabe, todo mundo, lógico, entre aspas, mas todo mundo tem acesso a aprender algumas mágicas para fazer um churrasco, fazer com os amigos. E o mágico profissional que trabalha com isso tem uma tecnologia, tem ferramentas ilimitadas para criar novas mágicas. Então, para mim, está todo mundo ganhando. Eu concordo, acho que é excelente. E eu acho que a resposta, a essência é essa. A internet não prejudicou a mágica, eu acho que ela ajudou a mágica, Só né? que você tem que saber, depende da ótica que você está olhando. É, né? você tem uma transformação, né? Que eu acho que esse é o segredo que você falou, né? Eu acho que esse é o cerne, assim. Quando uma coisa é monopolizada, ela não precisa. A gente falou sobre isso recentemente, os serviços de streaming, a gente estava conversando sobre isso. E é a mesma coisa, assim, é um paralelo idêntico. Quando um conhecimento é monopolizado, ele fica estagnado, né? Sim. E eu acho que isso é um dos preceitos básicos da democracia. Né? Sim, quando você democratiza o conhecimento, mais pessoas têm acesso àquilo, mais pessoas contribuem com aquilo. Exatamente, né? Perfeito. E aí ela se reinventa. Achei muito bacana. Então, eu acho que o que está no cerne aí dessa discussão é o que está entrando em xeque muito no mundo de agora, em que a gente quebrou várias barreiras, é o conceito do que é especial. Sim. Né? Porque tem toda uma geração mais velha que fala assim, antigamente você tinham grandes, sei lá, escritores no Brasil, né? Escritores especiais, que eram muito inteligentes e tal. Aí tipo, ele cita assim, uns 5 nomes de uns 5 caras diferentes que esses livros nunca mais vai ter alguém tão especial assim.
né? Só que o problema é que eles estavam fazendo literatura num país que tinha pouco apoio para isso e que, assim, eram poucas pessoas produzindo. Não desmerecendo a produção literária de antigamente. E eu não digo não só em literatura, mas qualquer outra coisa. Música, essas coisas assim. Tinham poucas pessoas conseguindo chegar no ponto que elas conseguiram produzir aquela coisa. Hoje em dia, você não tem mais, tipo, um grande escritor, você tem vários. Só que, assim, todos esses estão fazendo coisas menorzinhas que, tipo, antigamente, se esse cara fosse transportado para uma época em que tinha menos gente produzindo, ele ia se tornar um autor tão grande quanto esses autores do cânone que a gente tem, né? Que é um dos... que a gente mete tanto pau na tecnologia aqui, nesse podcast, né? Toda hora a gente mete desenvolvimento infantil e tal, e tem um lado muito sombrio, né? Dessa internet, a tecnologia e tudo. Mas isso é um ponto, assim, é louvável o que essa globalização de informação nos trouxe, né? É isso. Você distribui a informação para mais pessoas, a informação enriquece. Exatamente. Né? Sim, pô, assim, eu toco bateria, tocava, né? Hoje em dia já estou no passado já, essa história. Mas eu olhava assim, cara, você via um John Bonham do Led Zeppelin, né? Algum cara, o Neil Peart até que morreu recentemente, você fala, caraca, como que esse cara toca? Você fica aquela coisa se babando, não sei o que e tal. E aí, hoje em dia, se você for procurar na internet lá, solo de bateria, você vai achar, cara, 200 cara que toca assim, assim, aí tem aquela coisa de nunca vai tocar que nem o outro tocou, não sei o quê. Mas, cara, se você for pegar mesmo e escutar assim, de olhos fechados, cara, às vezes é a mesma coisa, assim, sabe? Da mesma maneira que ele também não conseguiria tocar igual a batera do Sepultura toca, por exemplo. Então, sabe... E aí enrola muito essa coisa, mas nunca vai ser tão especial quanto o cara que era antes e tal. É um saudosismo, né? Do passado. Rola tem muito isso também. Mas né? eu entendo, é difícil. É difícil. Por exemplo, as músicas da minha geração, eu cresci ouvindo Offspring, Blink, essas coisas mais dos anos 80, né? 90, que é por conta do meu irmão mais velho, que ele é dos anos 80. E aí eu ouço as músicas de hoje em dia, pode ser do mesmo estilo e tal, não me desce. Por quê? Porque era gostoso ouvir naquela época, porque aquela época era gostosa pra mim. Exatamente. Era uma delícia eu chegar na minha casa sem preocupação nenhuma, colocar o fone de ouvido e ouvir um Offspring, um Charlie Brown, que tocava bastante na época, um Raimundos. Hoje em dia, se eu colocar um fone de ouvido e ouvir um Charlie Brown, não vai ser tão gostoso como antes também. Porque hoje eu tenho problemas que antigamente eu não tinha, antes eu estava na infância. A associação emocional que você faz. Exatamente. Né? Acho que o cerne desse negócio de saudosismo é por causa justamente disso, né? Você não é a arte em si, é o que a sua você vida associa, era mais da hora naquela época, quem sabe. O que você associa em torno daquilo, né? Não, então, acredito que todo mundo aqui tem a avó que faz a melhor comida do mundo, né? Sim. Tipo, todo mundo tem a minha avó é a melhor comida do mundo. Todo mundo tem essa percepção, né, cara? Agora, o outro motivo que eu acho, que é, voltando pro começo, que eu acho que também contribui para que a mágica não morra, é que essa questão assim, de internet, de Mr. M, revelação de segredos e tal, é porque a mágica, em sua essência, na minha opinião, ela não tem segredo. Né? Que é isso que você trouxe no começo. O cara te mostra o segredo, ele te fala qual é o segredo e ele te engana mesmo assim, na tua frente, na tua cara, você não vê ele fazendo, né? Então eu acho que isso é um dos pilares que mantém isso vivo também. Para ilustrar o meu ponto, eu queria trazer, você deve conhecer, tem um experimento de 99 ou 2000, se eu não me engano, um psicólogo chamado Daniel Simmons, acho que é Simmons o nome dele. E ficou famoso o vídeo, porque tem um vídeo que você tem que contar quantas vezes as pessoas passam a bola de basquete. Você já viu esse vídeo? Já. Já viu? Não. Eu vou te mostrar. Eu não sei se foi exatamente esse, mas tem uma série que chama Truques da Mente. Ela tinha no Netflix antigamente, acho que agora tiraram. Que são experimentos que eles faziam com a mente, assim. Então deve ser cegueira disso, da mudança, por exemplo. Eu tô te atendendo atrás de um balcão. Eu agacho pra pegar uma coisa, a hora que sobe outra pessoa no meu lugar. É isso mesmo. E a pessoa não percebe. Sabe? Esse conceito de cegueira da atenção. Eu até separei o vídeo aqui pra gente ver. Deixa eu colocar pra gente ver. De atenção seletiva, é um teste. Você tem que contar quantas vezes as pessoas que estão usando branco passam a bola de basquete um pro outro.
Tá, deixa eu ver. Só os que estão usando branco. Só os que estão usando branco. É. Mas tem 2 bolas. Então, tem os de preto e os de branco. Tá. Você tem que... Não, tá. Para lá. Deixa eu colocar de novo, você tem que contar. É que eu não tinha visto que tinha 2 bolas. Olha lá. 1. Quantos passes teve? 12. 15? 12. 15. 15. Passou um gorila ali no meio. Mas você viu Gorila? o gorila? Olha lá. Você não Que viu? gorila? Não. Passou um gorila Eita! ali no meio. ó, macaco. Eu juro que eu não tinha visto esse, não, viu? Ai, ó. Tinha visto? Ah, tem um gorilão, mano. Lá ele bate Por isso que eu no comecei peito. a rir no meio. Ah, achei pra você não dá certo, né? Porque você já tá esperando alguma coisa. treinado já. Tá treinado já. Ah, que doideira. Você viu que cara. legal, cara? Então, Ai, que doideira. acho que isso ilustra muito bem, né? Essa questão que o Felipe falou, que é essa cegueira de atenção, né? Uhum. Cegueira inatencional. Tem um outro nome que você falou. Segredo da mudança. Da mudança, isso. Em inglês acho que é inatencional. Mas e é justamente isso, assim, essa questão de atenção seletiva. A nossa capacidade cognitiva, ela tem é que nem a internet, ela tem uma largura de banda, Sim. né? Sim, exatamente. Então, ela tem um limite. Você não consegue se concentrar em tudo ao mesmo tempo, né? Entendi. Então, quando você tem que se concentrar numa tarefa específica ou quando tem muitos estímulos, né? Você seleciona a sua atenção, você direciona a sua atenção e aí alguma mudança que acontece no ambiente você não vê, Sim, porque você está usando toda a sua largura de banda cognitiva ali e entendi. você não tem capacidade de ver aquilo. Eu acho que a mágica no seu cerne explora justamente Sim, isso, sim, né? sim. Esse ponto cego cognitivo que a Então, gente tem. sim, claro. Tem até uma técnica que a gente estuda bastante, chama misdirection, que em português seria, não tem uma tradução literal, mas é o desvio de atenção. Certo. Então, eu estar mostrando uma coisa com uma mão enquanto eu estou fazendo alguma coisa que vocês não podem ver com a outra. Mas não são, nem a maioria das mágicas utiliza o desvio de atenção, por exemplo. Tem técnicas mecânicas, que a gente fala, que são coisas que dependem da minha destreza, minha habilidade manual. Por exemplo, um baralho, pegar uma carta de baixo, colocar no meio, do meio colocar em cima, sem que a pessoa veja. Aí, às vezes, eu preciso desviar um pouco a atenção dela para ela não ver esse movimento. Outras vezes eu sou tão rápido que mesmo que eu falar, eu vou colocar aqui em cima, você não vê. Depende. Mas tem técnicas não mecânicas, que podem ser desde técnicas psicológicas, que também às vezes utilizam de um desvio de atenção, mas também tem outras, por exemplo, uma técnica que não é nem mecânica, né? Eu deixo uma carta embaixo do baralho e eu já sei qual carta é. Ou então você embaralhou o baralho, a hora que você me devolveu, eu reparei qual era a última carta. Aí eu abro o baralho para você, peço para você escolher uma carta. Eu sei qual é a última. Você escolheu a carta. Olhou, eu não vi. Peço para você cortar o baralho, você cortou, colocou ele na mesa, metade de cima. Coloca sua carta em cima do monte que você cortou, pega o meu monte, coloca em cima do seu. Ou seja, você escolheu a carta que você quis, você cortou onde você quis, colocou no meio. Você pode até dar vários cortes. Mas, como eu sabia qual era a última carta do baralho, quando eu completei o corte, o que eu fiz? Eu coloquei a carta que eu sei qual é, em cima da sua. Em cima da outra. Então é só eu procurar a carta que eu sei que a sua está na sequência. Ou seja, não precisei desviar sua atenção para olhar a boca do baralho. Sim. Na hora de embaralhar, a gente consegue olhar, ninguém vai perceber. E tudo que eu fiz aqui, eu não precisei desviar sua atenção, não precisei fazer nada. E não tem como você descobrir, a não ser que você já conheça essa técnica. É muito difícil você descobrir, pô, não, mas ele acabou de colocar a parte de baixo do baralho em cima da minha carta, então se ele sabe a última carta, ele sabe. É muito difícil a pessoa pensar isso se ela não tem familiaridade com mágico ou com baralho. Então, existem diversas técnicas que não preciso desviar sua atenção, não preciso ter habilidade manual. É simplesmente uma técnica que vai acontecer automaticamente se eu, sei lá, colocar as cartas numa certa posição do baralho, ou se eu der o baralho de tal forma para a pessoa. Tem uma forma de embaralhar as cartas que eu embaralho, tipo, coloco 3 em cima, 3 embaixo, 3 em cima, 3 embaixo, blá, blá, blá.
Você olhando aquilo lá, você fala, puta, ele misturou todas as cartas. Tá na mesma ordem. Por mais, eu até hoje não sei como funciona, mas funciona. Certo. Eu faço, eu uso, não sei por que funciona, mas funciona. Então são coisas que tem o desvio de atenção, tem aquele negócio de mexer com a mente, de você levar a pessoa para um lugar para você ter, às vezes, um resultado melhor da mágica. Tem uma mágica, por exemplo, que eu coloco a carta do baralho, a carta da pessoa assinada no meio do baralho, estalo o dedo, ela sobe pro topo. Faço isso uma vez, faço isso 2 vezes, faço isso 3 vezes, ou às vezes na terceira eu vou fazer, não sobe. Mas eu faço de propósito não subir. Porque a pessoa fica, você errou, a hora que ela olha pra mim, a carta tá na minha boca. Então eu forço o erro pra pessoa, peguei. Dá aquela sensação gostosa de ele errou, peguei. Aí a hora que ela olha pra tua boca, você superou muito a expectativa dela. Porque ela tava esperando a carta subir em cima do baralho. A carta não subiu em cima do baralho. Ou seja, a expectativa dela foi lá embaixo. De repente a carta tá na tua boca, assinada. Aí, tipo, ela vai lá em cima. Então, esse jogo de expectativas também a gente trabalha bastante, sabe? Você vai jogando pra cima, vai jogando pra baixo, vai brincando com ela. Às vezes até explica, ó, sua carta tá aqui. Você coloca, ó, tenho 2 cartas na mesa, uma vermelha e uma preta. Ó, a preta tá aqui. Onde tá a vermelha, a pessoa, vermelha tá aqui. Você vira, não, ali tá a preta. Esse jogo, essas brincadeiras que a gente vai fazendo, vai levando a pessoa num labirinto. Que é pra confundir mesmo a cabeça dela. Porque a mágica essencialmente é isso, é você entender qual vai ser a reação da pessoa exatamente para explorar naquilo que ela não está esperando. Exatamente. Né? Isso é muito bacana porque demanda. Pode parecer assim que alguém fala assim, o cara é mágico, não sei o que e tal, mas é um trabalho mental e demanda um esforço mental muito grande e um estudo muito grande. Por isso que eu achei bacana que você falou no começo, e é uma coisa que eu reparei, e quando eu te perguntei o que te levou e tal, que é uma coisa que eu já venho reparando já, que todo o mágico, o grande mágico, ele é extremamente afinado em, assim, ele lê tudo, ele conhece outros mágicos, ele é muito aplicado naquilo. Cara, né? Eu sempre falo para os meus inscritos, no meu curso eu falo isso, no meu livro eu falo isso, que não tem nada mais importante para um mágico do que conhecimento geral. Nada. O mágico ele tem que saber de química, ele tem que saber de física, não que eu saiba tudo, mas um pouco de química, um pouco de física, um pouco de matemática, um pouco de português, fotografia, iluminação, literatura, poesia, música, tudo, porque tudo pode ser utilizado na criação de um efeito mágico, para potencializar um efeito mágico. Às vezes você saber de música vai te fazer, eu sei que estudando teoria da música junto com psicologia, por exemplo, eu sei que se eu colocar a música em tantos decibéis na hora que o efeito for acontecer, eu vou passar para a pessoa uma sensação de energia e vai potencializar a mágica. Existem estudos que mostram você fazer uma mágica para uma pessoa sem uma trilha sonora e com uma trilha sonora estudada para aquele efeito, potencializa o número, mas assim, mais de o dobro, por exemplo. Com certeza, então, com certeza. E às vezes quando você precisa fingir que o efeito vai acontecer num determinado lugar, você usa a música para isso também. Você leva a música para a pessoa, agora vai fazer a mágica, vou pegar. E não é ali. Aí você abaixa a música, a pessoa cria uma expectativa e ali você trabalha para chegar no resultado final. Então, diversas áreas do conhecimento, eu diria até que todas as áreas do conhecimento podem ser aproveitadas na mágica o céu é o limite, né? O infinito é o limite. Com certeza. Dá para criar muita coisa, tem muita coisa para ser criada ainda. Agora, você quer falar? Não, pode falar. Você falou uma coisa que eu também sempre quis saber, que me interessa muito. É possível, então, você sugestionar pessoas a coisa, que eu acho que é mais esse lado do mentalismo, né? Eu nunca soube se isso é realmente uma coisa... Existe um embasamento científico por trás disso, ou se é mais uma ilusão de que você está enganando a pessoa. Que nem aquele filme, como é que chama aquele filme? Acho que é com o Will Smith, que começa o filme com ele fazendo uma aposta num jogo de futebol americano. Aí ele fala pro cara, ele vai fazendo uma aposta e vai perdendo. Aí no final ele fala pro cara, vou dar o binóculo aqui pra minha mulher, uma loira lá, aquela
aquela que tá famosa agora, Margot Robbie. Margot Robbie. A Não me lembro o nome. Arlequina? É, eu não me lembro o nome do filme. Ele fala, dá o binóculo pra ela, ela vai, pensa no número de um jogador no campo lá, ela vai pegar o binóculo e vai falar o número certo do cara. Aí ele fala e tal, ele ganha. E aí depois tem toda uma história de que ele estava sugestionando já o cara, o alvo dele, para escolher o número que ele queria que o cara escolhesse. Sim. Então, acho que era 11, e aí ele tem um negócio de... É claro que é tudo mais Hollywood, né? Mas tem um negócio de que antes no hotel ele fez o hotel tocar a música que o cara fala 11 na música, era um negócio assim. Existe. É real isso. É real, existe... Mas é muito mais complicado do que nos filmes, por exemplo. Tem aquele filme Truque de Mestre 1 e tem o 2. Eu não lembro em qual dos dois que o cara sugestiona, através de um pouco de hipnose, até mais hipnose do que mágica, o cara a passar os dados do cartão de crédito dele, por exemplo, alguma coisa assim. Ah, dá, mas não é daquela maneira, sabe? É uma coisa muito mais profunda, muito mais difícil. Mas é uma coisa que mágicos fazem. Alguns mágicos fazem isso ou não? Muito poucos. Muito poucos. Tá. Os mentalistas, assim, existem... Eu não sou tão estudado no mentalismo, mas existem mentalistas que fazem, sim, só que eles têm outras técnicas que até eu não domino para deixar a menor chance de erro possível acontecer. Por exemplo... essas mágicas de sugestão, elas não são 100%. Então, o cara, por exemplo, a primeira técnica que ele usa é de 20%, mas ele vai adicionando outra, que vai aumentando a chance dele de acerto para 40%, 50%, até ele chegar o mais próximo possível de 100% para ele pegar. Mas existem outros mágicos, eu não vou citar nome aqui, mas que fazem isso, mas fazem assim, na rua. Por exemplo, eu chego para você e falo, pensa numa carta. Pensou? Sim. Foi a Dama de Copas? Não. Não, beleza. Desliga a câmera, vamos para outro. Pensa numa carta. Até conseguir. Até ele conseguir. A hora que ele conseguir, cara, a reação da pessoa vai ser absurda. Mas ele fez 52 vezes antes de conseguir a primeira. Sim, é que nem o meu irmão lá. Exatamente. Ele deu exatamente a carta. Mas a gente estuda também isso, essas possibilidades de coincidências. A gente trabalha com coincidências também, para potencializar o número. Não é sempre que acontece, mas quando acontece, abraça, vai. Essa carteira que eu tô aqui agora não, mas eu tenho uma carteira em casa que tá escrito, eu não lembro qual carta que era agora, que faz tempo que eu não uso ela, mas tem um bilhetinho dentro. Eu sabia desde o começo que a sua carta era, acho que 8 de espadas. Para quando acontecer da pessoa escolher o 8 de espadas, eu finalizo com isso, entendeu? Ah, que legal. Então eu já tenho... Acontece sempre não, mas quando acontece, é muito foda. Ah, que legal. É um exemplo. Entendi. Dá para você ter diversas saídas como essa num show de 1 hora, por exemplo, num palco. Se o cara escolher a carta 8 de espadas no palco, sei lá, desce um 8 de espadas voando, não sei. O cara escolheu o rei de paus, você arranca a camiseta, você tá vestido de rei de paus. Então, não só com cards, mas com números também, com cores, com música. Então, a gente trabalha muito isso também, e é bem delicado de se trabalhar, mas acontece bastante. Se você souber aproveitar, você potencializa seu número assim, de uma forma muito grande. Uma vez eu tava vendo uma entrevista de um mágico também, de rua e tal, que ele falou que muitas vezes quando ele começa a fazer, ele não sabe qual a mágica que ele vai fazer. Sim. Né? Então é bem por aí, né? Você tem várias, né? Sim, eu faço bastante na rua para gravar pro YouTube, e eu sempre tento fazer a primeira mágica, assim, às vezes ela nem entra pro vídeo. É uma mágica para dar uma soltada na pessoa, sabe? Para deixar ela... É uma mágica mais rápida, um impacto forte, isso que eu já fiz tantas vezes no YouTube, então eu corto, eu faço ela para soltar a pessoa que tá ali, e aí eu vejo, ela tá gostando, ela não tá... Se ela tá gostando, eu já vou e faço o que eu preciso fazer. Se ela não tá, eu puxo uma outra para trazer ela mais pro ambiente, para depois finalizar com o que eu preciso. Às vezes eu preciso forçar uma carta para a pessoa, preciso que ela escolha exatamente uma carta. Sim. Meu force falha. Então eu já não posso mais fazer aquela mágica do force. Eu emendo outra mágica, termino ela
E aí eu tento de novo a do force, entendeu? A gente faz muito force psicológico, que é pra deixar o negócio mais natural possível. Então a gente, cara, dentro de um número de mágica, a gente tem muitas saídas. Só que isso você vai aprendendo, cara, não tem nem como ensinar tanto isso. É uma coisa que você vai pegando com o tempo, sabe? Não, sim, é uma destreza total. Sim, não, é uma coisa que você vai pegando com experiência mesmo. Você vai, hoje eu vou fazer mágica. Aí você vai com uma mágica. Aí você errou uma coisinha, uma viradinha de carta. Você não sabe, você não tem uma ramificação para ir para outra, você se ferrou. Agora, a partir do momento que você vai fazendo bastante, você já vai automaticamente sabendo para onde você tem que ir, caso aconteça um erro, ou caso aconteça uma coincidência, por exemplo. Então você tem que saber que a mágica, você pode começar uma conversa de um jeito e isso, assim, ter 10, 20, 30 ramificações possíveis para você ir levando a pessoa. Às vezes ela escolhe uma carta que essa carta é muito legal para quando a pessoa escolhe ela fazer uma determinada mágica. Eu gosto muito quando a pessoa escolhe carta que são figuras. Eu gosto de fazer mágica de rasgar a carta, porque na hora que eu regenero é muito mais bonito você ver o desenho da figura juntando os pedaços do que um ás de espadas que é praticamente branco inteiro, não tem entendeu? nada. Então tem muitas coisas assim, muitas peculiaridades que você vai com o tempo, né, com experiência aprendendo. Que legal. Essa é a diferença entre um cara que joga bola bem e um Cristiano Ronaldo, né? Um craque, assim, um cara que ele não é só o aspecto técnico daquilo que você está fazendo, né? É a criatividade, né? Sim. É uma coisa que não tem realmente como mensurar, não tem como você treinar, é uma coisa que... Quer dizer, não necessariamente não tem como você treinar, né? Você conforme vai passando o tempo, você vai ganhando cada vez mais uma malandragem para poder exatamente encaixar essas saídas, né? Mas esse tipo de criatividade é uma coisa que não tem como reproduzir, não tem como substituir. E aí, assim, a gente já falou bastante aqui sobre inteligência artificial, sobre robô, não sei o que e tal. E é nesse ponto que talvez seja muito difícil você substituir por uma coisa do tipo botar uma inteligência artificial, alguma coisa que ela nunca vai conseguir, quer dizer, até o momento, ela nunca vai conseguir pegar exatamente isso, essa criatividade, essa coisa, esse a mais do que... Os robôs dificilmente vão substituir os mágicos. Sim, e nisso eu posso ficar tranquilo um pouco. Tá, ou se conseguir vai ser um dos últimos, né? Vai ser um dos últimos, Eu vou no apocalipse dos robôs, eu vou sobreviver por um tempinho a mais. Você pega com o robô, essa é a sua carta? Você vai entreter o robô. O robô, por que o mágico ele impressiona mais as pessoas do que um robô impressionaria? Porque o robô ele tem, digamos, uma inteligência infinita. Não é infinita, mas o mágico ele impressiona realmente por ele ser uma pessoa natural, algo natural. E o robô não, é a mesma coisa que você ver um efeito especial do Star Wars na vida real. Na vida real impressionaria. No cinema, você sabe que aquilo lá tem pós-produção, né, tem edição e tal. Então é a mesma coisa. Um mágico, um ser humano fazendo mágica, impressiona. Um robô, é um robô, né? O mínimo que ele tem que fazer é mágica, pô. É verdade, interessante isso, meu. E isso também traz uma discussão que eu também sempre falo para os meus alunos do curso, que é a simplicidade da mágica. A mágica ela tem que ser natural e simples. Porque se eu vou tirar o anel, tirei o anel. Como que a gente tira? Você pega 2 dedos, puxa o anel e tira. Tem mágico que vai tirar o anel, ele joga para cima, faz uma firula. Cara, isso estraga a mágica. Mesma coisa com baralho. Você escolhe uma carta, põe no meio, eu vou embaralhar. Cara, eu embaralho o baralho que eu tiro o baralho de trás da orelha, jogo pra trás do corpo, ele dá 3 piruetas no ar e tal. A pessoa que tá assistindo um mágico fazendo isso com o baralho, a primeira coisa que ele vai pensar, putz, esse cara é habilidoso, hein? O mágico não quer ser visto como alguém habilidoso. O mágico quer ser visto como mágico. Então, você tem que mostrar o mínimo de habilidade possível. Porque se a pessoa vê que você tem habilidade, ela fala, ele tem habilidade. Não, ela tem que ver e falar, não, isso foi mágico. Que é a mesma coisa do robô, né? Se O você robô não mostra vai muita tirar habilidade, se você mostra muita habilidade, a pessoa já não se identifica Já com não você. se identifica, exatamente. Né? Exatamente. Interessante Já, isso. não deixa de ser natural. Isso. Não, e até é muito mais importante para você, o mágico, que quem tá recebendo a mágica, ele acha que você não é habilidoso.
Exatamente. Porque vai funcionar muito mais. Exatamente. Tem, inclusive, alguns mágicos que fazem, viralizou, era um francês, que ele fazia a mágica do Cups and Balls, que a gente chama, em português é covilhetes americanos, não sei por que diabos esse nome. Covilhetes americanos. Cups and Balls. Vamos traduzir? Covilhetes americanos. Beleza. Acho que foi o cara da Globo que traduziu, né? Perfeito. O cara que traduz o filme da Sessão da Tarde. E ele fazia com 3 copos e banana, e laranja, limão e tal, e ele fazia, só que todo estabanado, e atuando como se ele não estivesse entendendo absolutamente nada do que está acontecendo ali. Então ele fazia umas caras de, eu só quero os meus copos, digamos, vazios. E toda vez que eu levanto aparece uma laranja. Estabanado, e derruba o copo, e derruba a laranja, e vai aparecendo outra laranja. No final aparece, sei lá, uma jaca, sei lá. Então é isso, você olha pro cara e fala, olha o cara todo estabanado, o que ele conseguiu fazer, né? Então fica, às vezes, mais legal ainda isso de você demonstrar que você não tem habilidade nenhuma. Que o que está acontecendo ali realmente é inexplicável, né? Interessante, é bacana isso aí. Porque, tipo, às vezes a gente fala, né, que se o espectador descobre 10% da mágica, 5% da mágica, você errou tudo. Para ele descobriu tudo. Quando o mágico só descobre 99% da mágica, só descobre 99%, ele tá puto. Porque falta aquele miserável 1%. E você não sabe aquilo, você não faz a mágica. E eu já até me enrolei aqui com o que eu ia falar, mas vamos supor que para a pessoa, quando ela assiste o número de mágica, ela vai eliminando possibilidades. Bom, não tinha espelho, que é a primeira coisa que a pessoa pensa. Bom, não tinha botão, não tinha manga, não tinha não sei o que lá. Aí sobra aquele 5%. É habilidade, ele é habilidoso. Aí você tira esse 5% também e zera tudo. Porque a pessoa tem que terminar o número de mágica sabendo 0% do que você fez. E se ela achar 1%, é habilidade. Tá estragado. Não foi tão legal quanto podia ser. Então você tem que eliminar essa possibilidade do foi habilidade também. Que é interessante que tem um outro conceito que se aplica. Eu ouvi, foi o próprio do Penn and Teller falando isso uma vez, que a mágica ela não pode ser, ela tem que ter o espectador tem que ter diferentes possibilidades porque a gente sempre tenta, né? Foi isso, foi aquilo. E aí você vai eliminando. Né? E você vai eliminando. E ele falou que isso é uma coisa que tem que ser considerada. Tinha até um termo, eu não me lembro o termo qual que era, mas isso é uma coisa que os mágicos têm que considerar, porque se não tem alternativa, a pessoa já sabe o que aconteceu. Né? Então, o cara tá andando. Isso acho que foi em algum dos teus vídeos que eu vi. O cara tá andando em cima da água. Não tem como andar em cima da água. Né? Então, alguma coisa tem ali embaixo. Sim, a primeira coisa que a pessoa pensa é a né? E aí já matou, porque não tem outra alternativa, né? Isso é uma coisa interessante que ele comentou, que assim, você tem que dar essas alternativas pro espectador. E aí depois você vai tirando. E pra ele não ter... Pra ele não desistir de cara, né? Isso, nem vou assistir porque eu já sei que é uma plataforma. Já sei que é uma plataforma, é alguma coisa, não tem como andar em cima da água, né? Sim. Não, sim, é porque assim, acho que envolve, uma pergunta que eu tô curioso para saber, é que assim, a gente pode falar um pouco dessa coisa desses, que veio depois do David Blaine, aquela coisa muito performática, porque o David Blaine tem coisas ali que você nem chega a ser mágica, né? Tipo, resistência humana, isso. Né? Tipo, o cara ficar dentro de um negócio de gelo, ou ficar num negócio de vidro lá, sem comer e tal. No mundo da mágica, assim, obviamente a coisa de revelar é um grande tabu, né? Um outro que eu imagino também, que eu não sei que se tem ou não, mas é usar a mágica com fins não de entretenimento, sabe? Sim. Eu não sei se até acontece e tal, depois você pode falar, né? Do tipo assim, pra roubar alguém, porque eu fico imaginando, pô, é uma habilidade perfeita pra alguém roubar alguém, né? Sim. Tipo, a mágica. E o outro é essa coisa desses mágicos que assim, não tem muito a ver com mágica, mas é mais uma coisa de TV. Porque aquele Mind Freak lá, Chris Angel e tal, não sei o quê. Esse dele andando na piscina, que não sei o quê, tipo assim, claramente não é. Então, e tem gente na piscina... Falou, né? Não, uma coisa bem legal desse episódio, que ele tá andando em cima da água, né?
E eu gosto de observar mais a reação das pessoas em volta do que o que o cara tá fazendo. E não tem como um cara que tá ali em volta não saber que tem um negócio. Então, e Quem aí, tá ao vivo. Aí o que prova que as pessoas que estão ali em volta são figurantes, são atores, é combinado. Você tá vendo um retardado mental andando sobre a água na tua frente num hotel, o que você faz? Você passa embaixo olhando pra baixo? Porque é isso que a menina faz. Ela passa embaixo dele, mergulhando como se ela tivesse nada acontecendo. Tô nadando. Que foi, tipo assim, o que ele deve ter falado pra ela, o produtor dele. A hora que ele estiver passando, a hora que ele chegar ali, você pega e passa embaixo pra todo mundo ver que não tem nada embaixo. Sim, Mas, eu passaria olhando pra cima. Lógico. Se eu fosse passar. Não, ou ia bater o pé dele, não sei. Porque eu, quando tô fazendo mágica, as pessoas metem a mão em tudo, tá ligado? Sim. Você não tem tranquilidade pra fazer. As pessoas vão querer ver. E ali, pra mim, já demonstra que é combinado. E eu já assisti tanto o Criss Angel, tantos episódios dele, que eu já cheguei a ver o mesmo figurante em mais de uma mágica. Eu peguei o mesmo cara 2 vezes. E em temporadas diferentes ainda. O que isso é pra você? Você fica ofendido com isso? Porque só vou voltar só na segunda que ele falou. Você falou sobre usar a mágica, sei lá, às vezes pra algo ilegal e tal. Tem um cara que chama Darren Brown. Tem especiais dele, pelo menos tinha, deve ter ainda. Especiais dele no Netflix. Um deles, ele prova que é possível você convencer uma pessoa que nunca cometeu um crime, que não teria coragem de matar alguém. O careca. Já vi. Empurrar alguém do prédio. Eu vi isso no Netflix. Tem um outro que é um show dele de palco que ele faz como se ele fala, eu sou ateu, não acredito em nada, mas aqui eu vou estar atuando como um pastor, como um padre ou como um líder religioso e vou convencer vocês que eu vou curar pessoas aqui, eu vou fazer o diabo a 4. E ele realmente faz. Ele faz manco andar, ele enfia a mão na barriga de um cara, puxa, mas igual a gente vê por aí acontecendo. E ele vai, assim, eu esqueci o termo agora, desbancando essas coisas que ele usa muito da religião. Ele é digamos, um Richard Dawkins aí da mágica. Então ele vai desbancando líderes religiosos ou crenças religiosas através da mágica e da psicologia. E também da hipnose algumas vezes. Então ele trabalha isso nesse especial de palco. Nesse outro, que é de empurrar a pessoa do palco, ele faz pessoas empurrarem mesmo. Mas é real esse aí? Eu vi esse aí do pular. Na verdade é um boneco, né? Que empurra, mas a pessoa empurra sim. Não, mas achando que é uma pessoa mesmo, que é um boneco com peso real, tudo real. Entendi. É real, toda aquela situação, não é falso. Tanto é que tem uns que dão errado. E ele mostra no final. Algumas pessoas, chegou aqui no final, elas não empurraram. Mas ele também, cara, eu não lembro de ele, faz mais de 2 anos que eu assisti, mas ele cria toda uma situação. Tem todo um negócio. Ele vai preparando a pessoa vê assassinato, a pessoa vê morte, em tudo que tá acontecendo ali, vai deixando a pessoa nervosa, vai deixando ela encurralada, pra no final, ou você empurra essa pessoa dali, ou vão achar que foi você que matou o que tá lá embaixo morto, sabe? Aí a pessoa acaba empurrando. E vai achando a pessoa que é empurrada como a assassina, como alguém que merece morrer. E aí a pessoa chega num labirinto que a única saída dela é empurrar a pessoa. E acontece. Eu tenho uns livros dele em casa que são em inglês, então eu começo a ler inglês, começa a doer meu cérebro, assim, eu sempre paro e falo, vou voltar. Mas tudo que eu li desse cara, assim, é absurdamente muito inteligente. É um cara que eu admiro muito, assim. E se eu for pensar, é um perfeito manual pra, tipo, você quer matar alguém? Faça isso. Hipnotiza alguém. Tem várias coisas, não sei o que, mas, tipo... Uma puta produção pra fazer isso, né? Tudo tem que se alinhar perfeitamente, né? Mas pra quem tem muito dinheiro, né? E não é 100% ainda. E ainda não é 100%. Não é 100%. Porque volta naquilo lá da sugestão que a gente estava conversando. Nunca é 100%. Eu vi coisas desse Darren Brown, é bem interessante. Sim, mesmo. sim. Mas eu fiquei com o pé atrás, assim, será que é real mesmo? Ele é real, mas aí agora a gente vai voltar pro Criss Angel, pro David Blaine, que seriam as edições de vídeo, combinado, efeito de câmera e tal. Eles usaram, e eu não sei quando o Criss Angel fez o último especial dele aí, mas ele usou e abusou muito de efeito de câmera. Eu, como mágico, não gosto, e falo pra você que não sei quando foi o último, até porque eu parei de assistir, porque pra mim não fazia mais sentido. Tem um cara agora no Netflix também, Mágicas para a Humanidade, Mágicas pela Humanidade, alguma coisa assim. É um cara que faz mágicas na rua também.
A primeira mágica do primeiro episódio, da primeira temporada, eu já peguei que era combinado. Também já não assisti mais, sabe? Então, não me impressiona. Mas, quem sou eu pra falar que pode ou que não pode? Se impressionou a pessoa que tá assistindo em casa, se ela se convenceu, se ela acreditou, se ela gostou, pra mim tá válido. Essa é uma posição interessante. Se o público final, que é o leigo, a pessoa que tá em casa querendo assistir um entretenimento e tal, ela gostou, ela achou mágico, ela se entreteu, valeu, beleza, show de bola. Eu, particularmente, não gosto. É igual o BBB. Achei que o Boninho foi sensacional nesse negócio que ele fez. Tá explodindo o Big Brother. Acho que é a maior audiência que já teve. Acho legal, acompanha ali pelo Twitter pra não ficar... Até porque tem um mágico na casa, né? Às vezes tem um mágico? Tem o Pyong, ele é mágico e hipnólogo. Eu não tô acompanhando. Inclusive, eu até puxo pro meu canal algumas coisas, aproveito, bombou um vídeo meu, com quase 400 mil visualizações, que eu ensinei algumas das mágicas que ele fez lá na casa, que são mágicas simples, que eu já tinha ensinado no canal. Usei o gancho, coloquei no título, bombou. Já tinha ensinado, meus inscritos mesmo falaram, pô, Felipe, mas essas mágicas de novo? Falou, de novo, 400 mil pessoas não tinham visto. De novo pra caramba, ganhei 30 mil inscritos no canal em uma semana. Mas enfim, eu não gosto, não assisto, mas quem sou eu pra julgar, cara? Eu assisto uns canais no YouTube aí que minha mãe olha e fala, o que você tá assistindo, sabe? Que besteira é essa? Mas é o entretenimento que eu gosto. Então, se as pessoas que assistiram aquela mágica gostaram, tá show de bola. Só aproveitando, e eu fui pra Las Vegas agora em outubro, né? E aí um amigo meu falou assim pra mim, cara, eu já tinha ido uma vez, já tinha assistido o Copperfield, mas como ele é meu ídolo no Mar da Mágica, eu falei, vou de novo que deve ter mudado alguma coisa. Um amigo meu mágico falou, cara, eu acabei de chegar de Vegas, vai no show do Chris Angel. Eu falei, cara, Chris Angel, você tá me zoando, né? Ele falou, cara, vai. Eu falei, não, vai. Se você não gostar, eu pago o ingresso pra você depois. Vou te ressarcir do ingresso. Eu falei, então tá bom. Aí fui no Chris Angel, no Penn Teller e no Copperfield. O do Chris Angel, assim, engole os dois ao mesmo tempo, cara. É mesmo? Porque o show anterior que ele tinha em Las Vegas foi muito mal falado. As pessoas falavam que conseguiam ver o alçapão, conseguiam ver as marcas. Falaram que era horrível. O cara se reinventou. Acho que ele parou, ele fez igual o Felipe Neto fez. Tava em decadência, ele falou, peraí, vou me reinventar. Ele voltou com o melhor show que eu acho que Las Vegas já teve. Ele usa efeito 3D, efeito de cheiro, efeito de fumaça, efeito de realidade virtual. Ele tem um baixista que fica do lado do palco, baixista e tecladista, e DJ, fazendo os efeitos sonoros ao vivo. Que legal. E ele tem uma pegada muito rock and roll, né? Ele, pela trilha sonora das mágicas, pela vinheta, por ele em si, ele é um cara muito rock and roll. E o show é muito rock and roll. O show tem uma pegada hard rock, que puxa esqueci o nome da banda, um Motley Crue, assim, sabe? E ele grita, não é que ele canta, mas ele dá uns berros no palco com uma técnica vocal que você parece que tá num show de rock. E ele dança, ele balança o cabelo e as assistentes estão na mesma pegada, as músicas, tudo. Você fala, cara, que não é um show de mágica aquilo, é um espetáculo. Eu, quando fui no show do Alice Cooper, ele faz uma mágica com uma guilhotina, né? Que corta a cabeça dele, aí tira e tal. Eu falei, esse foi o melhor espetáculo que eu já fui na minha vida. Era o show do Alice Cooper. Agora é o do Chris Angel. Que legal. Quem for pra Las Vegas, cara, eu só consigo pagar um show, porque é caro pra caramba. Só consigo pagar um show. Vai no do Chris Angel. Pô, que bacana. Não, eu acho muito legal essa posição que você tem, que é uma coisa que às vezes falta para muita gente de vários meios diferentes, porque tem muito uma coisa do tipo, alguém que, sei lá, algum metido a escritor, não sei o quê, fala assim, a J.K. Rowling lá, que fez Harry Potter, isso não é literatura. Que fica aquela coisa e tal. Ou então aquela menina que fez esse filme que ficou famoso, fizeram um filme depois, ficou famoso entre a mulherada, que era de negócio de sadomasoquismo. 50 tons de cinza. Que aí ficou um monte de metida crítica literária. Ela escreve muito mal, isso é literatura, não sei o que, blá, blá. Tudo tem um público-alvo, né? Exato. E aí e isso acontece muito, cara, na música, tem muita gente nariz empinado, que isso não é jazz, então a Anitta é a pior coisa do mundo, que não sei o que. Não tô falando bem de Anitta, pelo amor de Deus. Que eu não gosto também. Mas essa posição sua de falar assim,
o que o cara tá fazendo é meio tosco, mas quer saber? Se tá fazendo sucesso, tá chamando a atenção para aquilo que eu faço, então tá valendo. Sim, sim. Essa posição é muito bacana. É nobre, mas também, cara, eu não teria essa... Eu ia falar, Não, filho da puta, eu tô me matando aqui de estudar essa merda, eu trabalho, eu dou duro, aí vai lá o cara e faz um truque de câmera. Não pô. é que é a questão do público-alvo sempre. Não importa. Por exemplo, você vai apresentar uma peça de teatro para, eu não vou exemplificar uma profissão aqui, mas para pessoas que nunca tiveram acesso ao teatro, nunca tiveram acesso à literatura, à música de qualidade e tal. Você vai colocar ali, sei lá, uma ópera para essas pessoas. Elas não vão gostar, cara, porque a vivência de vida delas não deixa, digamos, ela não é capacitaram, mas elas não estão aptas a absorver aquilo. Uhum. O que elas conseguem absorver? Digamos, o funk, por exemplo. Não, é porque tá muito além das referências, né? Fala na mesma frequência que elas. É isso que tá. Não adianta você ligar na FM 97.7 se a rádio que você quer escutar tá na M 1070. Uhum. É isso. Não adianta eu querer fazer uma mágica toda poética para as pessoas, com 1000 referências na literatura, para uma criança que só quer ver uma coisa visual. Uhum. Então são públicos-alvos completamente diferentes. E o Criss Angel na televisão, você está ali zapeando, você está mexendo de canal. Você viu aquela figura ali, você para ver o que esse cara vai fazer. E aí se você enrola muito, vai com muito aquele... Que a gente tem a mágica para mágico e a gente tem a mágica para público leigo. Eu gosto de fazer mágica para o público leigo. Mas eu gosto de assistir mágicos que fazem mágica para mágico. Sei. Eu sei as características, eu sei as qualidades de ambos os lados. E é isso. Não adianta você ir para uma festa, uma formatura e ouvir música clássica. A galera vai querer ouvir funk. Eu gosto? Não gosto. Fico feliz quando começa a tocar o funk? Não fico. Mas eu entendo o porquê, entendeu? Não, isso é legal. E o Vina falou, realmente é muito difícil, é um trabalho mental muito difícil você fazer. Mas... você largar essa coisa do ego, entendeu? Tipo assim, incluir o outro, aquilo não é pra mim. O que é complicado é quando alguém chega e fala assim, não, esse cara, ele é bom, né? Tipo, quando você põe um valor em cima de uma coisa, aí você bate em cima. Se alguém falar assim, o melhor mágico do mundo é o Mind Freak, lá, o Criss Angel, você vai falar, pô, aí você tá com problema Às comigo. vezes pra pessoa pode ser. Sabe? Pra mim, não é. Ele não é nem perto de ser o melhor mágico do mundo, mas hoje ele pode ter o melhor show de mágica do mundo. Então, um cara que eu não dava a mínima, que eu desprezava o Criss Angel por um tempo. Mas aí você vai criando um pouco de experiência, eu comecei beleza, as mágicas que ele faz não me interessam. Mas a atuação dele me interessa muito. Porque ele tem um estilo um pouco parecido com o meu. Na verdade, eu tenho, ele começou primeiro. Mas, ele tem um estilo... Ele gosta de rock, ele tem um cabelão, ele tem aquelas roupas lá. Às vezes eu posso assistir o Criss Angel e não prestar tanta atenção na mágica. Mas eu posso prestar atenção no vocabulário que ele usa, na maneira que ele trata o espectador, como ele aborda, como ele termina, como ele faz o clímax. A mágica em si vira segundo plano pra mim, entendeu? Entendi. Então, cara, tem muito... Por exemplo, a Anitta. Não gosto, cara, não me desce, não consigo ouvir, me incomoda quando tá tocando. Não que eu vá embora do lugar, mas não gosto. Não sinto bem. Critico a Anitta? Não. Ela tá fazendo o trabalho dela. Tem algo que eu posso absorver dela? Cara, tem muito. Eu assisto os clipes. Tudo bem que não é ela, né? Mas eu assisto os clipes dela. É de uma qualidade incrível. A produção, pós-produção, figurino e tal. Você vê um negócio... Eu que gosto muito de edição de vídeo, produção de vídeo, eu fico... Não que eu entre no canal da Anitta pra ver, mas quando tá passando, eu fico... Caramba, eu fico pegando os cortes de câmera, como que é feito, o enquadramento. Então, cara, em tudo dá pra se absorver alguma qualidade. Se não tiver nada de qualidade, vira meme. Né? É verdade. Cara, é sensacional. Acho que é uma bela nota de encerramento. Verdade. É uma excelente lição de vida. É uma lição importante. Pra além de mágico, pra além de tudo, cara. Sim, muito bacana. Legal mesmo. Felipe, brigadão, cara. Eu que agradeço. Foi muito Obrigado bacana. mesmo. Foi legal, Né? gostei do papo. Eu adorei mesmo. Foi muito bacana. Eu gosto de fugir do convencional, assim. É legal, né? E a gente ir mais a fundo nas coisas, né? Sim, Do sim. que ficar só
As pessoas chegam aqui, eu sempre costumo falar, né? Eu não vou pedir pra você fazer um truque de mágica, nada. Não é nosso objetivo aqui, né? Por isso que eu achei que foi tão bacana. Legal. Obrigado por você vir. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. É porque deve ser um saco, né? Então você vai pra algum lugar, faz uma mágica pra mim, cara, né? Até os 10 anos de mágica eu gostava. Depois começou a... Rapaz do céu. Faz um truquinho só, vai. Ninguém chega pro médico e fala assim, fazer uma cirurgia pra ver. Chega pro... Tira meu apêndice aqui. Chega pro dentista na mesa de bar, rapaz, eu tô com uma dorzinha, tem que dar uma olhada aqui. De novo, Felipe, brigadão. Eu que agradeço. Sucesso lá pra você, tá bom? Obrigado, valeu. Valeu, Rafael. Falou, até mais. Falou, galera. Tchau, valeu, meus queridos. Tchau.